Com o patrocínio e participação na curadoria do Saber, a gente faz agora um bloco todo dedicado à inovação, às novas tecnologias. E o primeiro convidado é um apaixonado por inovar. A criatividade dele é exponencial, já criou vários projetos experimentais em realidade virtual, internet das coisas, robótica, inteligência artificial. Ele é professor da Singularity University e também responsável pelas aulas de futurismo na Universidade Hebraica de Jerusalém. Tiago Matos, vem então aqui falar sobre o futuro do trabalho e, claro, sobre inovação. Muito prazer. Obrigado. Tudo bom? E aí, gente, bom dia. Xeixoxo, bom dia. Bora. Galera, vamos lá. Quanto tempo eu tenho? Meia hora, né? Então, 48, tá. Gente, antes de mais nada, obrigado por me receberem por aqui. Eu vou ficar meio pra cá, porque eu vou interagir com o computador e vocês vão entender por quê, tá? Então, obrigado por me receberem aqui nesse evento tão legal. Eu acho que é um privilégio a gente poder compartilhar as nossas ideias, né, com tanta gente de alta performance, tantos líderes de empresas de um mercado tão importante quanto esse que é o nosso. Eu preciso dizer que vou fazer todo o esforço possível para ficar no tempo. Talvez eu queime 2, 3 minutinhos, mas vou me esforçar para isso. E por isso, eu vou ser uma metralhadora de conteúdos. Vocês vão ver que eu vou disparar muita coisa. Tradicionalmente, as minhas palestras têm muito conteúdo e eu não espero, nunca tenho expectativa que todo mundo capte tudo, né? Cada um faz a sua curadoria, cada um pega aquela parte que fizer mais sentido, então já peço desculpas por essa enxurrada que vai rolar. O que eu vou apresentar aqui é só a minha visão, não quer dizer que é o certo, né? Não existe essa verdade absoluta. Hoje em dia a gente tem muita dificuldade em conviver com a opinião do outro, né? Existe um conceito chamado coexistência, que uma verdade pode existir, outra verdade pode existir e as duas verdades não precisam se anular, né? Então essa aqui é uma verdade, assim como a verdade de vocês, que talvez não concordem em absoluto com a minha, mas ambas estão coexistindo. E quando me chamam para falar em eventos, é muito pelo viés provocador. Então talvez o que eu diga aqui dê um friozinho na barriga. Talvez o que eu diga aqui faça a gente se mexer na cadeira. Talvez o que eu diga aqui, até num primeiro momento, vocês digam, não, isso não existe, não, isso não funciona, não, isso não é verdade. É o lado bom e o lado ruim de ser provocador. O que eu convido vocês é se abrirem para as coisas que vão ser ditas aqui, nessa palestra e depois da do Felipe, que eu tenho certeza que vai ser incrível. Então, deixa eu me apresentar em 2 minutos aqui. Meu nome é Tiago, eu tenho 38 anos. Associam ao meu nome várias tags, né? Uma empreendedora, eu ajudei a cofundar diversas empresas, mais de 20 iniciativas. Algumas existem, outras não existem mais. Algumas existem, eu não faço parte. Coworkings, aceleradoras de negócio, laboratórios de Big Data, escolas de criatividade, plataformas digitais, empresas de futuro. Eu naveguei muito nesse mundo do que é chamado nova economia. Eu também sou... Opa, deixa eu passar aqui. Sou hoje a liderança de uma empresa chamada Aerolito, que é um laboratório de estudos de futuro, tecnologias exponenciais e consultoria. Eu sou autor, escrevi um livro chamado Vai Lá e Faz, que fala sobre o futuro do trabalho e como são as gestões, como se gere, principalmente, eu vi o pessoal falando aqui muito de millennials, né, como se gere nesse mundo pós-digital. Outra tag que associa meu nome é professor, já falaram, eu dou aula, sou responsável por algumas aulas de futuro lá na Universidade Hebraica de Jerusalém. Eles têm um projeto chamado Transdisciplinary Innovation Program, onde os alunos, por 8 semanas, aprendem, né, muitas inovações tecnológicas. Entre os professores, palestrantes, tem astronautas, 14 prêmios Nobel. Eu sou a pessoa que cuido lá da parte de futuro e sou professor, sou o único brasileiro que eu sou professor da Singularity University, aquele projeto da NASA e do Google. Quem não conhece, acho que pode se informar, porque é uma escola realmente tem tido grande visibilidade mundial, e eu cuido lá de encontros ligados a estudos de futuro. E a tag que mais associa o meu nome é futurista, né? Eu acabo tentando ajudar organizações, acabo tentando ajudar indivíduos a tentar ver qual é o futuro, qual pode ser o nosso futuro. Um dos assuntos que eu domino bastante é o paradigma da abundância, como garantir que tenha tecnologia, tenha mercado, tenha espaço para todo mundo. E eu tenho, né, feito isso ao longo... Essa aqui é uma lista, mas é uma lista já bem desatualizada.
Só que eu não estou aqui para falar de mim mesmo, estou aqui para falar da nova economia e dos inimigos da mudança. Inimigos da mudança é um assunto que eu adoro falar, me convidaram para falar disso, espero que vocês gostem desse tema, mas antes eu queria fazer um jogo. O jogo é o seguinte, porque eu ficar falando aqui não tem a menor graça. O jogo é o seguinte, eu vou mostrar uma lista de empresas. Aí, se vocês conhecerem empresa, primeiro aparecer uma empresa, depois uma segunda, depois uma terceira, tal, vão ser várias empresas. Se vocês conhecerem a empresa, vocês estão ganhando o jogo. Se vocês não conhecem a empresa, vocês perderam o jogo. O objetivo é, no final da lista, vocês conhecerem todas as empresas. Ficou claro? Aí eu vou perguntar quem conhece e quem não conhece, tá? Então vamos ver se a gente conhece essas empresas ou não. Cada um no seu quadradinho, aí fiquem só pensando. Não precisa, por enquanto não precisa fazer nada. Ok? Espero que todo mundo conheça, né? Senão eu vou embora. Ok, segunda empresa, terceira empresa, quarta empresa, quinta empresa, sexta empresa, sétima empresa, oitava empresa, nona empresa. Quem conhece todas as empresas, por favor, se levante aí. Ou levante o braço, ou só dê um sinal aí. Não precisa se levantar, só acena. Tá bom, fomos bem, estamos bem. Deixa eu mostrar uma segunda lista. Primeira empresa, segunda empresa, terceira empresa, quarta empresa, quinta empresa, sexta empresa, sétima empresa, oitava empresa, nona empresa. Quem conhece todas essas empresas aqui, acena para mim aí. Estou vendo muita gente, não sei o que houve. Olha lá, ó. Eu vou chamar depois, as pessoas dizem, não conheço todas, aí eu chamo aqui no palco e dizem, não, depois eu falo, para explicar as empresas. Deu dor de barriga. Bom, olha só que engraçado. O auditório inteiro conhece um grupo de empresas e, tirando uma exceção ali, ninguém no auditório conhece um outro grupo de empresas. Por que isso? Porque a gente está falando de duas economias. A gente está falando da economia clássica e da economia digital. E eu já provoco vocês a se perguntarem quem tem inspirado vocês. É a economia clássica ou a digital? Porque se a gente lê livros da economia clássica, se a gente mede métricas de sucesso da economia clássica, se a gente se inspira em lideranças da economia clássica, se a gente busca selos de qualidade da economia clássica, sabe o que a gente vai ser? Clássico. Agora, se a gente começar a olhar para lideranças da economia digital, comprar livros da economia digital, ler processos, cases da economia digital, se inspirar em metodologias, em lógicas da economia digital, aí talvez a gente tenha chance de ser digital. Eu fico muito preocupado quando as empresas dizem, eu quero ser digital com uma lógica clássica. Fico muito preocupado. Se a gente medir tudo que o clássico mede, a gente vai chegar onde os clássicos chegaram. A gente quer ser clássico? Talvez. Ninguém é obrigado a ser digital. Mas se me convidaram para falar do futuro do trabalho e da nova economia, eu não vim aqui para falar do clássico. Então, eu vou aqui dividir 3 ideias com vocês. 1, um novo mindset. Um mindset, para ser nova economia, precisa de um novo mindset. 2, para entrar na nova economia, tem que vencer os inimigos da mudança. E 3, para entrar na nova economia, a gente precisa de uma tribo forte. Então, vamos lá, vamos ver se isso faz sentido para vocês. E se fizer, que bom, saímos daqui sabendo mais do que a gente sabia antes. Existem muitas formas de explicar a história da humanidade. A que eu mais gosto é essa aqui. Na história da humanidade, toda a história da humanidade pode ser resumida da seguinte forma. Ali é história, tá? Para cá é história, para cá é para a história. Para cá é história, para cá é para a história. Na história da humanidade só houve 3 eras e 2 revoluções. Era agrícola, onde o pensamento dominante era o agrícola, os barões, quem mandava eram os barões agrícolas, a gente teve a Revolução Industrial, a gente entra na era industrial, onde os barões, a galera que manda são os barões industriais, aí vem a Revolução Digital, e entra na era digital, onde os novos barões são os barões da economia digital. Se essa forma de explicar está correta, todo mundo nessa sala, e eu me incluo, foi educado para operar desse jeito aqui e está tendo que operar daquele jeito ali. É como se a gente fosse educado a aprender uma língua, por exemplo, eu aprendo russo, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos aprendendo russo, e aí digo, agora sim, vamos falar russo? Aí eles nos largam no meio da Itália. Então, o que a gente aprendeu sobre negócios está no paradigma industrial. O que nos disseram que era sucesso está no paradigma industrial. A gente vai correndo em direção a isso, mas é para lá que a gente tem que ir. Então, quanto mais rápido a gente for para lá, mais distante a gente vai estar de onde tem que estar. Se essa forma está correta, deixa eu compartilhar com vocês os 2 softwares, né, os 2 Windows, os 2 sistemas operacionais diferentes que existem hoje. Esse mais industrial e esse mais digital.
O jeito de pensar industrial, ele é linear, segmentado, unidimensional e previsível. Linear, segmentado, unidimensional e previsível. Por quê, Thiago? Assim como a internet está lapidando o jeito de pensar digital, acho que todo mundo concorda, tem uma coisa que lapidou o jeito de pensar industrial. Qual é essa coisa? A linha de montagem. A internet está para a revolução digital, assim como a linha de montagem está para a revolução industrial. E aí a gente organizou toda a nossa vida a partir da lógica da linha de montagem. Então, por que linear? Porque a linha de montagem é linear. A matéria-prima entra, vai sendo transformada e sai um produto de maior valor agregado no final da linha. Linear. Segmentado porque na linha de montagem a gente dividiu o pessoal em grupos, em áreas, em departamentos. E é unidimensional porque na linha de montagem quem aperta parafuso só aperta parafuso. Quem coloca o vidro só coloca o vidro. Quem revisa o farol só revisa o farol. Não é esperado que você, apertador de parafuso, revise o farol. Que o revisador de farol colhe o vidro. E que o colador de vidro aperte o parafuso. Você só pode fazer uma coisa e ai de você se você quiser atravessar essa linha invisível aqui chamada departamento. Linear, segmentado, unidimensional e previsível. Numa linha de montagem, o produto tem que sair igual lá no final, tem padrão. Se ele tem padrão, ele sai sempre igual. Se ele sai sempre igual, como é que ele inova? Imaginem numa linha de montagem, está saindo um carro lá e a gente diz, meu Deus, saiu um carro com 8 rodas. Não sai o carro com 8 rodas. Eu sei exatamente como vai sair o próximo carro lá da linha de montagem. Eu não sou contra controle de qualidade totalmente, eu sou a favor de qualidade. O que eu sou contra é de controle. A gente pode ter qualidade sem controle. Controle é uma lógica industrial. Então, quando a gente se baseia nesses princípios, a gente começa a operar industrialmente. Aí vocês vão dizer, Thiago, quem é você, do alto aí da sua experiência, para falar de pensamento industrial? O meu primeiro emprego foi numa linha de montagem. Eu não sei de vocês, eu trabalhei numa linha de montagem, naquele teto quente para caralho, desculpa o palavrão, mas não tem como definir de outra forma. Quente para caralho, aquilo era muito quente, eu estava lá na linha de montagem. E quando eu entendi como aquilo funcionava e como eu entendo hoje meu trabalho intelectual criativo, conseguindo comparar os dois, eu acho que dá para entender melhor qual é o pensamento digital. Nós aqui, como eu falei, temos um pouco, um muito ou tudo disso. E quanto mais a gente se preservar esse jeito de pensar, mais difícil vai ser digital. Mas, Thiago, ok, estou tendendo a concordar com você, mas como é que é o paradigma digital? Paradigma digital parece que de sacanagem o contrário. Paradigma digital é não linear, conectado, multidisciplinar e exponencialmente imprevisível. E essas palavras aqui eu acho que elas já dão uma dica de como que é o paradigma digital, mas eu vou explicar ponto a ponto para que não fique nenhuma dúvida. Então, vamos entender o que é não linear. Eu vou contar uma história que aconteceu comigo, poderia ter acontecido com qualquer um de vocês. Eu estava vendo esse seriado chamado Westworld. Opa, espera aí que está sem som aqui, deixa eu subir. Sobe aí, por favor, o som. Pode bombar aí, cara. Aê! Então eu estava vendo esse seriado chamado Westworld. Aí eu estava vendo o seriado, curtindo o seriado. Aí eu comecei a ouvir a trilha e disse, eu conheço essa trilha aí. Isso é Paint Black dos Rolling Stones. Só que não é Paint Black mesmo. Será que é uma outra versão? Aí eu parei o meu seriado e fui lá descobrir se era Paint Black mesmo. Aí fiz um Google, entrei no YouTube para descobrir se era Paint Black mesmo. Fui lá. Era Paint Black. Aí eu me reapaixonei por Paint Black. O que acontece com vocês, eu redescobri a música. Eu fui lá no meu Spotify e disse, como é que é Paint Black mesmo? Fui lá, ouvi a música. Aí eu disse, que música animal essa. Olha só como é bacana a versão original. Me reapaixonei e aí eu criei uma playlist chamada Novas, que são as músicas do momento que eu tô apaixonado. Mandei Paint Black para lá, mas eu me dei conta que eu não sei cantar Paint Black. Aí eu entrei no Google e disse, entra no Wikipedia que eu quero descobrir a letra do Paint Black. Eu não achei na Wikipedia, daí eu disse, Google, eu quero a letra do Paint Black. Aí eu dei Ctrl+C, Ctrl+V, botei no meu desktop para cantar depois Paint Black e voltei a ver meu seriado. Quanto tempo isso demorou? Quanto tempo isso demorou? 50 segundos. Em 50 segundos eu dei uma volta ao mundo. Mas não sou eu que dou uma volta ao mundo. Todo mundo faz isso. Alguém manda um WhatsApp, a gente responde por Facebook, aí alguém manda um e-mail, eu ligo, e aí o cara manda um pão para o correio. Né? E assim, é assim, é não linear, e a gente está tentando ser linear no mundo não linear. A gente está tentando usar gravata e convencer uma galera que não quer usar gravata no mundo sem gravata. Se o mundo do trabalho for uma cozinha, agora com a masterchefização do mundo, fazer analogia com cozinha é maravilhoso, né? Todo mundo sabe o que é mise en place, todo mundo sabe cortar cebola, é maravilhoso. Vamos lá. Se o mundo do trabalho fosse uma cozinha,
existem dois tipos de cozinheiros. Existe um profissional de cozinha que pega a receita, vai no supermercado, vê exatamente quais são os ingredientes, compra todos os ingredientes, volta para casa, começa a cozinhar ingrediente 1, ingrediente 2, ingrediente 3, mas aí, por exemplo, os ovos que foram comprados estão fora da validade, sem ovos essa pessoa não consegue cozinhar, o que acontece? Não termina a receita, congela. Existe um segundo tipo de cozinheiro. O segundo tipo de cozinheiro faz o seguinte, chega em casa, abre a geladeira, olha o que tem na geladeira e diz, que porra que eu vou fazer com manteiga, cardamomo e fraldinha, né? Existe cada vez menos espaço para esse tipo de cozinheiro. Existe cada vez menos espaço para esse tipo de profissional. Existe cada vez mais espaço para esse tipo de profissional. O nome disso é o que a Sara Sarasvati chamou de modelo rígido e modelo flexível. Se a gente é um profissional, se a gente é uma empresa que só consegue seguir planos, cuidado, isso é um modelo industrial. Se a gente é uma empresa que consegue operar em modelos flexíveis, legal, a gente está sendo mais não linear. Segunda característica, conectado. Eu acho que é meio óbvio, né, o paradigma conectado, mas eu queria falar para vocês dessas coisinhas aqui. A gente vai cada vez mais ver robô assistentes, né, nos dando suporte. E se vocês disserem, eu não quero ter um robô assistente, eu vou mostrar para vocês como as próximas gerações não vão saber a diferença entre um mundo sem robô assistente e um mundo com robô assistente. Esse aqui é o Cognitoy, o primeiro Smart Toy. Ele é um robô que está conectado ao sistema da IBM, o Watson, né? E a criança conversa com o robô e o robô responde. A criança conversa com o brinquedo e o brinquedo responde. Estavam falando da Xuxa antes, né? Eu conversava com o meu comandos em ação, ele não respondia. Eu tinha que ficar fazendo o diálogo dos dois, assim. Então, aqui a criança responde. E o diálogo que vai rolar aqui, vocês não me julguem, tá? Eu não sou um cara lesado, eu estou imitando uma criança de 5 anos. Então, por favor, levem isso em consideração. Vamos lá. Opa! Pera aí. Peraí. How are you? I'm doing great. Thanks for asking. My favorite color is red. Okay, I'll try to remember. Can you tell me a joke? All right. What kind of flower is on your face? I don't know. Tulips. Bom, deixa eu continuar aqui, senão... Aí é o seguinte, a nossa vida vai ser daqui a pouco, mas daqui a pouco, muito daqui a pouco, mais ou menos assim. Então a gente estava falando de masterchefização, vai ser mais ou menos assim. Eu tô vendo uma galera dizendo, assim eu cozinho bem também, até eu, né? Agora eu vou mostrar para vocês a academia do futuro. Na verdade, nem é do futuro, é do presente. Excellent. Perfect. Good job. Excellent. Well done. Level complete. Eu tô hospedado na frente de um prédio de 4 andares, que é uma academia. Eu fico olhando aqueles, que coisa datada, né? Assim, no futuro a gente vai dizer assim, como é que a gente montava um prédio inteiro cheio de equipamento para fazer isso aqui que a gente faz em realidade aumentada, realidade mista ou realidade virtual. Multidisciplinar. Não sei se vocês sabem, eu acho que já falaram um pouco aqui, mas existem várias pesquisas que indicam que um indivíduo que está no ensino médio hoje vai ter, ao longo da sua vida profissional, 5 carreiras. E quando eu digo 5 carreiras, não são 5 empregos, são 5 carreiras. E quando eu digo 5 carreiras, não é o pneumo que vai virar gastro. Não é isso. Não é isso. É, por exemplo, essa aqui é uma das pesquisas que diz, é, por exemplo, um indivíduo que é barman, depois vai ser barbeiro, depois vai ser motorista, depois vai ser youtuber, depois vai ser músico. Inclusive, esse jeito que eu acabei de explicar é bastante industrial. Na verdade, essa pessoa vai ser barman de noite, aí no outro dia vai lá na barbearia, vai cortar um pouco, aí vai ser barman de novo, aí vai fazer um Uberzinho, vai fazer um vídeo, aí vai fazer... Essa pessoa vai estar as coisas ao mesmo tempo.
Essa segmentação é uma ideia muito industrial. Inclusive, o jeito que eu expliquei aqui é meio tosco ainda. É muito, muito, muito industrial. Porque as profissões de alguém que está no ensino médio não existem. Se a gente conseguir nominar uma profissão para alguém que está no ensino médio hoje, provavelmente não vai ser uma profissão, uma atividade para ela. Foi dito aqui, né? YouTuber não tinha há 30 anos. Eu vou dizer mais, YouTuber não tinha há 12 anos. Porque não tinha YouTube há 12 anos. Programador de app não tinha 12 anos. Sabe por quê? Não tinha app há 12 anos. Jogador de League of Legends não tinha há 12 anos. Sabe por quê? Não tinha League of Legends há 12 anos. E quem não sabe o que é League of Legends só diz, é verdade, League of Legends. Não, veja que absurdo. E vai estudar e descobre aí porque a parada é tensa. Bom, todos os lugares que eu estudei, todos foram unânimes. Inovação tem a ver com multidisciplinariedade. Todos. Talvez todos os lugares que eu fui estão errados, mas eu acho que eles estão certos. A ciência diz isso. Então, se a gente pegar e botar um monte de gente que pensa parecido, com a mesma faculdade, com mesmos valores, numa sala chamada departamento e disser inovem, vai dar problema. E é isso que a gente faz. Como é que a ciência ensinou? E a gente é teimoso, a gente não faz. Põe uma galera diferente numa sala, os coloca para co-criar e diz inovem. E aí a gente tem mais chance de inovação. Isso é multidisciplinariedade. Agora, se eu não tiver toda essa galera, e se eu tiver que chegar na inovação sozinho, como é que eu chego? Eu não posso ter só uma história, eu tenho que ter várias histórias, vários backgrounds, várias profissões, várias atividades, várias vidas, várias encarnações. E é por isso que a ideia de uma única profissão, de ser só apertador de parafuso, de ser só colocador de vidro, ou de ser só revisor do farol, faz muito sentido para o dono da fábrica, mas não faz mais sentido para um mundo digital. As empresas estão tentando convencer os millennials a entrar. Eu ajudo muito liderança, né? Aí chegam os líderes e dizem assim, Tiago, os millennials não gostam de trabalhar. Eu digo, é mesmo? Eles não gostam de trabalhar. Eu digo, mas o que você está oferecendo? Qual é a sua ideia de trabalho? Ah, isso aqui, um plano. Eu convido o millennial e digo assim, olha, millennial, entre aqui na esteira do sucesso. Você vai entrar, estagiário, aí você vai ser trainee, aí você vai ser profissional, aí você vai ser gerente, aí você vai ser diretor, aí você vai ser VP, aí vai ser CEO e vai sair na esteira e você chegou lá. Isso aqui, quem organizou a sua vida assim, tudo bem, tá? Mas isso aqui é um reflexo claro de um pensamento industrial. A gente se coloca numa esteira e vai achando que no fim da esteira tem um negócio chamado sucesso. Não tem. Não tem. E a gente quer convencer um millennial, com esse plano aqui, o millennial, sabe o que ele diz? Desculpa, não vou. Não é para mim. Como é que é o plano que eu acredito? É um plano um pouco diferente. É esse aqui. Você convida a pessoa a entrar no organismo, a pessoa entra no organismo, se torna um intraempreendedor, uma intraempreendedora, e a partir daí, sei lá. Lembra que eu falei que eu gostava de qualidade, mas não gostava de controle? Pois é. Se você contrata uma pessoa brilhante e microgerencia uma pessoa brilhante, sabe o que você está fazendo? Tornando ela medíocre. Se você contrata uma pessoa brilhante e a deixa ser brilhante, olha só que coisa surreal, a pessoa é brilhante. Aí você a deixa livre, sabe o que ela vai ser? Pasmem, brilhante. Agora, se você não contrata pessoas brilhantes, aí o seu problema é de RH, não é problema de gestão. É de RH e não de gestão. Então, eu sempre prefiro pessoas brilhantes com currículos medíocres do que pessoas medíocres com currículos brilhantes. Está cheio de currículo brilhante. Mas gente brilhante, como é que é o nosso processo seletivo para achar gente brilhante? Quarto item, exponencialmente imprevisível. E eu não vou explicar isso, porque demoraria 1 hora para explicar isso aqui, mas o importante é saber que tudo que é computador e tudo que é tecnologia de informação, tudo que é software, evolui exponencialmente. E esse gráfico aqui talvez seja o gráfico mais importante que eu vou mostrar ao longo dessa palestra. Que existem 2 economias, a linear e a exponencial, a clássica e a digital. E toda economia clássica tem sempre vários players exponenciais para nos ultrapassar. Então, se a gente achar que a gente vai simplesmente continuar sendo o barão do nosso negócio e não achar que ninguém vai vir aqui nessa exponencialidade, é uma ingenuidade. Certamente sempre vai ter um indiano de 15 anos, uma sul-coreana de 14, um brasileiro de 11, que vai parar de jogar League of Legends lá e vai criar alguma coisa para mexer no nosso almoço. Então, a primeira coisa, eu tenho um pouquinho de tempo, mas os outros itens são mais rápidos, é mudar o mindset.
Não adianta a gente ter um hardware novo se a gente tem um software velho. Não adianta a gente comprar um puta computador e botar o Windows 95 para rodar. Vai dar tela azul. Segunda dica. Para entrar na nova economia, a gente tem que vencer os inimigos da mudança. E eu vou trazer uma palestra desse gênio aqui chamado John Hagel. Ele fala 2 minutos e meio sobre como é que a gente identifica os inimigos da mudança, como é que a gente, na verdade, como é que a gente faz transformação dentro das nossas empresas, e aí eu processo logo em seguida. Foi talvez uma das 5 melhores palestras que eu já vi na minha vida, eu estava nesse evento. Esse cara é fora de série, se vocês tiverem a oportunidade de trazê-lo, esse cara é fora de série. Foi uma das maiores lições que eu tive sobre gestão e sobre transformação. Vamos lá. Espera aí. All of us, all of our companies are going to face the challenge of fundamental transformation. This isn't just incremental innovation or modifications on the edge. It is fundamental transformation of a large company. In that context, I've been involved in large-scale transformation efforts now for over 30 years. I have only one lesson to share with you in all of that experience. And that lesson is that if you believe that large-scale transformation is a rational process, if you believe that it's about gathering the right data, doing the right analytics, putting it into the right charts, presenting it to the right people, you've already lost. My experience is it is not a rational process at all. It is fundamentally a political process. And it really only has 3 objectives. Objective number 1, identify and neutralize, by all means necessary, the enemies of change. That is not as easy as it sounds. From my experience, I have never been in a senior leadership meeting of a company where an executive has stood up and announced, I am an enemy of change. Hasn't happened. What happens is they sit around the table, look at the charts, smile, nod at each other, say, yes, we need to change, and then they go back into the privacy of their offices to conspire to figure out how to undermine the process of change. É ou não é? So identifying the enemies of change is non-trivial. Second objective, identify and strengthen, by all means possible, the champions of change. And then there's a third objective, and here I take great inspiration from a book that I hope many of you have read. I would certainly encourage you to read it if you haven't. It's called The Art of War. One of the key messages in The Art of War is if you have to engage the enemy in battle, you've already lost the war. And what happens if you develop the conviction that we need to change, change is urgent and necessary, your immediate temptation is to confront the enemies of change. Do battle, get it over with, win the battle and move on. My advice is resist that temptation. In fact, delay for as long as humanly possible any confrontation between the enemies of change and the champions of change, until the champions have become so strong and the enemy so weak that a battle isn't even necessary. It's a foregone conclusion as to who's going to win. My belief is the top-down, what I call the top-down Big Bang approaches to change are doomed to failure. An executive gets up, announces that we need to change everything. We're a large company, it's going to cost a lot of money. We're a large company, it's going to take a long time. You can't turn around a battleship overnight. But at the end of all that, wonderful things are going to happen. What that person has just done is put on their back a bullseye and invited all the antibodies and the immune system of the organization to mobilize to attack. It's going to cost a lot of money. Where's that money coming from? It's going to take a long time. I got quarterly numbers to meet. Olha o que esse cara falou. Porque a gente vem aqui no Fórum Panrotas, aí vem um monte de ideia e olha só o que a gente pensa. Já sei, vou voltar lá e botar pra fuder. E vou virar aquilo de cabeça para baixo. E todo mundo que está atrapalhando, eu vou pegar e jogar fora, né? E a gente chega, né, com essa excitação. E esse cara diz, cuidado. Esse é o erro número 1 do disruptor. O disruptor acha ingenuamente
que é um processo racional, que é só chegar lá e dizer, gente, olha o que eu vi lá, eu vi esse gráfico, eu tirei essa foto aqui, e eu vi aquilo, e gente, vamos mudar. Então vai dizer, é isso mesmo, Thiago, vamos mudar, né? Temos que mudar isso aí, temos que transformar a nossa empresa inteira. Aí cada um vai para o seu quadradinho e diz, como é que eu vou conspirar aqui secretamente para deixar tudo do jeito que está, para não ter que mexer mais, eu não ter que aprender nada novo, eu não ter que me modificar. Então, o que ele falou é genial, ele disse, para haver mudança são 3 passos. Primeiro passo, identificar os inimigos da mudança. Quem são os inimigos da mudança? As pessoas que dizem a seguinte frase, mas aqui não dá porque 3 pontinhos. Complete 3 pontinhos com o que você quiser. Mas é que nessa economia, ano de eleição agora não dá, porque mas esse ano tem Copa, mas não dá. Mas é que agora não dá, porque agora a gente recém trocou o escrito. Não, mas agora não dá, porque a gente recém contratou essa pessoa. Mas no Brasil não dá, porque agora o juro tá baixo. Não, mas agora tá... A pessoa vai arranjar qualquer motivo e vai dizer não dá. Sempre dá. Só tem que achar como dá. Segundo, identificar os amigos da mudança. Eles chamam de campeões da mudança, os disruptores. Quem são os disruptores? Pergunte na empresa quem são os disruptores, todo mundo sabe quem são. Chegar na empresa, quem são os disruptores? Todo mundo dizer, aquela galera ali, ó, essa pessoa. Terceira coisa, não os confronte, não os bote para brigar. Se você fizer isso, você já perdeu a batalha. O que você tem que fazer é desidratar os inimigos da mudança, até eles ficarem bem fracos, e dar whey protein, alimentar os amigos da mudança, até eles ficarem bem fortes. Aí um dia a gente diz, gente, vamos fazer uma reunião para ver se a gente muda? Aí os inimigos da mudança vão dizer, quer saber, não precisa nem reunião, pode mudar. Atenção, sabe quem às vezes são os inimigos da mudança? Nós outros, a gente. Às vezes a gente fica dizendo, essa empresa não muda, né? E a gente fica dizendo, mas não dá, mas não dá, mas não dá. Então cuidado, vamos se olhar no espelho antes de falar dos demais. Então neutralizar os inimigos da mudança, fortalecer os disruptores e não os colocar para brigar. Estou aqui 2 minutos e meio atrasado, prometo que vou terminar rapidinho, não se preocupem. Terceiro item, para entrar na nova economia a gente precisa de uma tribo forte. Alguém já leu esse livro aqui? Esse foi um dos 5 melhores livros de negócio que eu já li. Liderança Tribal, se vocês quiserem aí ler o livro, tirar foto, tudo mais, não tem problema. Se vocês quiserem mergulhar nesse livro que é maravilhoso, não tem nenhum problema, mas quem não quiser, não se preocupe que eu vou explicar o livro em um slide. Aí vocês tirem uma foto no Instagram, vão na livraria, peguem um livro de adorei, leitura, mudou minha vida, e vocês contem o que eu vou contar agora, tá? Então, um slide. O que acontece? Eles fizeram uma pesquisa e descobriram que as nossas empresas têm 5 tribos. Eu vou explicar quais são as tribos, das mais egoístas às mais abundantes. Então, a primeira tribo é membros desgarrados. Quem são os membros desgarrados? São os membros desgarrados. Mas é que não tem muita forma de explicar isso. Sabe, às vezes eu faço uma analogia que o pessoal entende, que assim, sabe aquela pessoa que a gente diz, essa pessoa um dia vai entrar com uma metralhadora que vai matar todo mundo e desaparecer, porque ela não se integra muito, é meio essa pessoa. Sabe? Então, acho que já entenderam. Quantos por cento das nossas empresas são? 2%. Então, 2% da nossa galera são membros desgarrados. Segunda tribo, vítima apática. Vítima apática é bom. O que a vítima apática diz? A vítima apática diz o seguinte, vocês têm tanta sorte, porque vocês são uns sortudos, uns privilegiados. A minha vida é um inferno. Minha vida é um inferno, meu chefe é um idiota, meus colegas são uns idiotas, esse chão está cheio de ácaro, meu computador não tem ESC aqui, eu estou sempre cheio de trabalho, e agora o ciático apertou, e minha mãe não está... A pessoa está sempre reclamando. Sempre, já identificaram, né? Sempre reclamando. Aí essa pessoa se sente uma vítima e ela tenta transformar essa vitimização em punição. E sabe quem paga o preço? A empresa. Aí ela se transforma numa pessoa burocrata. É o burocrata, é a pessoa que empaca o sistema. Eu gosto muito de contar essa história. Uma vez eu tinha reais e tinha que trocar por dólares e cheguei numa casa de câmbio. Eu cheguei na casa de câmbio e disse, olha, eu gostaria de trocar esses reais por dólares. A pessoa falou assim, mais alguém querendo trocar dinheiro. Aí eu olhei assim, será que eu vim no McDonald's aqui e não sabia? Entende? É aquela pessoa que é um favor fazer o que ela é paga para fazer. Então essa pessoa fica empacando o sistema, ela não joga, ela não é neutra, ela é contra o sistema, representa 25% das nossas empresas. Terceira tribo. Opa, o que houve aqui? Ai. Peraí que agora deu pau aqui. Terceira tribo é o guerreiro solitário, ou são os guerreiros solitários. Deixa eu só passar aqui de novo, que eu acho que deu pau aqui na minha apresentação. Desculpa aí, gente, estou atrasado, mas vai dar tudo certo. Guerreiros solitários. Quem são os guerreiros solitários? Guerreiros solitários é basicamente a galera
que quer escalar o Everest profissional, vai escalar o Everest profissional, custe o que custar. Eles mandam e-mail, deletam, mandam. Eles puxam tapete, puxam. Eles fazem conversa de bastidores no cafezinho, fazem. Eles mentem, dizem, não fui eu. É essa galera aí. Essa galera aí. Essa galera está trabalhando para a empresa? Não, está trabalhando para si mesmo. Quantos por cento da nossa galera, da nossa empresa é guerreiros solitários? Metade. Metade. Então, deixa eu explicar para vocês. Metade está trabalhando para si mesmo. 25% está empacando a empresa. E 2% quer matar o resto que sobreviveu. Então, a gente tem um desafio aí que são as tribos abundantes. O que são as tribos abundantes? A primeira tribo abundante, orgulho tribal, que representa 22%. É uma tribo legal. Essa galera diz o seguinte: a gente é do caralho. A gente é do caralho, nossa empresa é do caralho, nossa liderança é do caralho, nossos colegas são do caralho, o computador que eu tenho é do caralho, nossa propaganda é do caralho, o serviço que a gente oferece é do caralho, a gente é do caralho. A concorrência, mais ou menos. O site da concorrência é meio estranho, né? Tem aquelas florzinhas, é meio brega, né? Tipo, a gente sempre dá um jeito de dar uma queimadinha na concorrência. Inclusive, a gente quer matar a concorrência. Vamos matar a concorrência. É uma outra tribo, né? Orgulho tribal. É um sentimento bom, mas pode chegar no estado da arte. O estado da arte é o inocente maravilhado. Eu amo esse nome. Inocente maravilhado. Sabe de nada, inocente. Acha que o mundo é a Disney, acha que tudo é arco-íris, né? Como é que essa galera pensa? Já estou acabando, tá, gente? Eu sei que eu estou queimado aqui, eu já estou acabando. Posso continuar, né? Tipo, tá, boa. Ainda bem que vocês disseram, né? Seria um feedback estranho se vocês disserem, não, por favor, sai. Ó, como é que o inocente maravilhado pensa? O inocente maravilhado pensa e fala o seguinte: a gente é do caralho. A gente é do caralho. Nossa empresa é do caralho, nossa liderança é do caralho, nossos colegas de trabalho são do caralho, nossa propaganda é do caralho, nosso serviço é do caralho, nossa produção é do caralho. A gente é do caralho e a concorrência também é do caralho. Inclusive, esses caras são tão do caralho que a gente devia fazer um produto, um serviço do caralho com esses caras que são do caralho para fazer o do caralho, mais do caralho que a gente faz do caralho. Vocês entendem? O que eu quero dizer é o seguinte: o entendimento de concorrência é diferente. E essa galera aqui é a galera que de verdade entendeu uma palavra que todo mundo usa, muita gente usa, não todo mundo, muita gente usa errado, chamado colaboração. Uma vez uma pessoa chegou para mim e disse: Tiago, eu sou muito colaborativo no departamento da minha empresa. Eu disse: parabéns, hein? Você merece o prêmio de funcionário do ano. Ser colaborativo dentro da própria empresa não é colaboração, é obrigação. Colaboração é colabore. Labore é trabalhar, com o outro. É trabalhar com o outro. É quando a gente não olha o outro como outro, é quando a gente olha o outro como a gente. A gente entende que ninguém precisa perder para todo mundo ganhar. Essa frase mudou minha vida. Ninguém precisa perder para todo mundo ganhar. Quando eu acho que alguém vai perder para que eu ganhe, escassez. Escassez. Representa 2%. E eu tenho certeza que esses 2% estão vendo o que os 98% não estão vendo. Então, quando esses 98% chamam esses de inocente, eu acho ingenuidade. Eu chamaria esses 98% de ingênuos e essa galera aqui de verdadeiramente disruptores. Gente, tem uma galera pensando, eu não entendi porra nenhuma dessa palestra. Eu não entendi porra nenhuma do que esse cara está falando. Tribo, inimigos da mudança, pensamento digital, academia. O que tem a ver academia com a minha vida? Então, para quem perdeu o sinal com a torre, eu vou explicar a palestra em um slide. Então, quem estava no WhatsApp aí, quem estava recebendo, né, coisa pelas redes sociais aí, vem comigo que eu vou explicar. O futurista que eu mais me inspiro disse uma frase que é a frase que eu acho que é o meu norte e que eu gostaria. Se as pessoas soubessem o poder dessa frase, eu acho que elas transformariam o seu dia a dia. O Alvin Toffler disse o seguinte: os analfabetos do século XXI não são as pessoas que não sabem ler e escrever. Os analfabetos do século XXI são as pessoas que não sabem aprender, desaprender e reaprender. Essa frase parece fácil, eu vou explicar de novo. Tiago, Alvin Toffler, existem analfabetos no século XXI? Existem. Alvin Toffler, quem são esses analfabetos? São as pessoas que não sabem ler e escrever? Ele não. Quem são? São as pessoas que não sabem aprender, desaprender e aprender a reaprender. Essas são os analfabetos. Ah, entendi. Mas deixa eu ver se eu entendi. Tiago, eu sou rico, eu tenho uma ilha, eu tenho um castelo. Aí o Alvin Toffler perguntaria: mas você sabe aprender a aprender? Não. Aprender a desaprender? Não. Aprender a reaprender? Não. Analfabeto. Ah, mas Tiago, mas o meu sobrenome é um sobrenome aí tradicional, né? Meu avô foi governador e agora eu carrego. Você sabe aprender? Não. Desaprender? Não. Reaprender? Analfabeto. Mas Tiago, eu falo grego, italiano, esperanto, tudo.
Precisa aprender? Não. Desaprender, não reaprender? Analfabeto. Então, quando a gente mede as métricas de alfabetização pelos paradigmas industriais, sim, talvez a gente seja alfabetizado. Mas quando a gente muda as métricas de sucesso para o paradigma digital, talvez a gente seja analfabeto. Quando as pessoas descobrem que eu trabalho com o futuro, eu estou num coquetel, é muito engraçado, estou num coquetel e chega uma pessoa assim, Tiago, o que você faz? Eu trabalho com o futuro, né? Exploro o futuro. Qual é o futuro do pneu? Porque eu tenho uma borracharia, sei lá o futuro do pneu, vou saber, né? Qual é o futuro do pastel? Porque eu tenho, minha mãe tem, eu vou saber o futuro do pastel. Aí as pessoas me perguntam, Tiago, o que meu filho tem que aprender? Tem que aprender robótica? Tem que aprender mandarim? Tem que aprender a programar? Eu digo, acho que não. A única coisa que um indivíduo precisa aprender para se preparar para esse mundo que ainda não chegou é aprender, desaprender, aprender. Vocês já se deram conta que quem sabe aprender não tem medo do futuro? Porque quem sabe aprender, seja qual for o futuro, sabe o que essa pessoa vai fazer? Aprender. Quem morre de medo do futuro, sabe quem é? O analfabeto. Essa pessoa está borrada de medo, porque ela diz assim, eu sei uma coisa, se essa coisa for automatizada, eu não vou saber aprender, portanto eu vou fazer de tudo para que não automatizem. Tem gente que quer conservar, tem gente que quer evoluir. Eu sempre vou querer evoluir. Portanto, o meu papel aqui, como provocador, é convidar vocês, se ainda não são alfabetizados, a se alfabetizarem, convidar os sócios, parceiros de vocês, cônjuges de vocês, filhos de vocês, a se ainda não são alfabetizados, a se alfabetizarem, porque o futuro é inevitável. O futuro vai vir. Não tem como negociar isso. E se a gente não tiver educado para esse futuro, não há como a gente sobreviver nesse mundo. Eu vou aqui encerrar deixando os meus contatos. Espero que vocês entrem em contato, porque nesse mundo conectado, a gente tem que se permitir se conectar. Eu deixo aqui todas as minhas redes, e se vocês acharem que vale a gente co-construir alguma coisa, eu vou ter o maior prazer em co-construir. Eu agradeço mais uma vez o Fórum por me receber, obrigado pelo convite, eu agradeço a gentileza e o carinho de vocês por serem tão amáveis comigo, e eu espero que a gente co-construa um futuro mais legal do que o futuro que a gente teve, que é bacana, é emocionante sim, mas eu acho que o futuro vai ser ainda mais incrível para as próximas gerações, e é nosso papel fazer isso. Muito obrigado, valeu. Eu fico aqui? Fico aqui, né? E sempre que a gente fala em inteligência artificial, e certamente isso serve para vários de vocês que são agentes de viagem, presentes aqui, é comum a gente ouvir, isso não é para mim, é muito caro, o meu pequeno negócio não precisa disso, né? Então, é exatamente sobre isso que o Philip Likens, que é diretor da Cyber Labs, vai falar com a gente, justamente sobre a inteligência artificial e a aplicação dela no turismo. Tá legal? E aí depois, o Felipe vai continuar aqui, o Tiago vai voltar para um bate-papo sobre o tema, que é bem interessante mesmo. Até já, gente. Por favor, Felipe. Welcome. Thank you so much for coming. Thank you to Pan-Rotas for putting on a great event and having me here. I've had a great time. Thank you so much. Hello, or as we would say in Texas, howdy. I am Philip Likens. I lead the Sabre Labs group within Sabre. We focus on innovation in travel and technology over the next 5, 10, and 20 years. So our group explores those technologies, we research and we build prototypes to better understand the impact of those technologies on the travel industry. We then write reports and we do presentations and we meet with customers and we meet with our internal staff to try to inform on the impact of those technologies in the travel industry. We will have a report that we're publishing within the next couple of weeks that you'll be able to download from sabre.com on some future tech trends. So look for that if you're interested.
I'm really excited to be here with you today for two reasons. The first reason is that I have a neighbor who's from Brazil, and she's been telling me how wonderful all the food and the culture and the people are here in Brazil, and I've gotten to experience that, so thank you very much. The second reason I'm excited is I get to talk about one of my favorite subjects, which is artificial intelligence. So artificial intelligence, or AI, I think is a fairly confusing subject. How many in here think that they could give me a good definition of artificial intelligence? How many think they could explain it well? Not many, okay? And I think it's even harder to divide artificial intelligence from machine learning. You've noticed many people talking about artificial intelligence will say artificial intelligence and machine learning. They'll kind of group them together because they're not sure how to parse them apart. The way I think about it is that artificial intelligence is a spectrum from very low intelligence, but is still helpful to humans, to high intelligence where a computer can learn for itself based on data and get better. And it's a wide spectrum, and AI across that spectrum can help us in our businesses and in our industry. So that's kind of what I'm going to talk to you about today. But first, I want to talk to you about a little bit about travel. And I think you would all agree that travel is about people, right? Ultimately, when it all comes down to it, travel is about people. People are the ones traveling. They travel in groups. They travel by themselves to experience a place. They travel to meet with other people. The way I think about it is that travel is really all about people. And the types of people that travel are entrepreneurs. Some of you are entrepreneurs yourselves. Some of you may be celebrities, probably not soccer celebrities, but celebrities. Backpackers, students, hopeless romantics, foodies, families, music lovers. These are all the travelers, and these are all people. Travel is about people, and you empower these people to travel. And me, I try to help empower these people to travel as well. And we, together, get to decide what the future of travel will be like. Will it be inspiring? Will it be more personal? Will it be engaging? Will it be easier to do? Will it allow many people to go many different places that can't go right now? We get to decide that future. And I think we can use technology to help that process. So I said travel is about people. I would also say that AI is about people. And you may be saying to yourself, Philip, why are you saying AI is about people? It's about wires and data and computers and things I don't understand, a lot of math and algorithms. Why are you saying that AI is about data or about people? I will give you two reasons that I think AI is about people. First, I think that people are the measure of intelligence. When we talk about intelligence, we talk about it in relation to people. So I'm going to go through some examples of recent AI news, and we'll see how we're comparing these technologies to people. So this is a robot. It can walk on two legs like a human, and you can see it's a little wobbly. It walks a little bit like a 2 or 3 year old, right? It's not the best. But it turns out walking with robotics is a really hard artificial intelligence problem. But Boston Dynamics has been making progress on this. It's really incredible, okay? Whenever I show this video, people have two reactions.
One is they say, oh, that's fantastic. Look at that robot walk. Isn't that amazing? And the second reaction they have is, are robots going to take over the world? What's going to happen? Are they going to take over for us? Well, in AI circles, we joke that if robots try to take over the world, just close the door. It turns out that opening a door is a really hard problem. And Boston Dynamics has been working on that too, but it's a really hard problem in artificial intelligence. And you would say, if you were a human being and you couldn't open the door, you would be worried about that person, right? But we compare these technologies to humans. Other AI applications, driving a car. I am really excited about self-driving cars. I hope they will come sooner than later. I think that there is a lot of good that could happen from that. Recognizing spoken word. So Microsoft is working on this. Baidu, Google, Apple, Amazon, all of the big players are working on recognizing speech from humans. And almost all of them have stated explicitly that they are better at recognizing speech than humans are. So I think that's really interesting. I think it still has a ways to go, but I think we've made good progress there. I love this. Google is working on identifying objects in video and in photos. You can see it thinks that's a kite. It's 54% sure that's a kite, right? That's kind of like us squinting and looking in the horizon going, I think that's a bird, or maybe that's a plane. I don't know. But amazing work being done by them. This last example is a game playing AI, and you may have seen this in the news a couple years ago. A company called DeepMind produced an AI called AlphaGo, and they had it play some of the top Go players in the world, and it actually won, as AIs have been doing. They've been beating humans in all the games for a number of years. But what's really interesting is in the last 6 months, they've produced a new version of AlphaGo that has learned from itself without playing humans and gotten better than humans just from doing that. Games are closed systems, meaning that you can define all the parameters around the game and put that into the computer, and then the computer can compute all of that and use that knowledge to get much better. Our world is not like that. We have all sorts of things that happen that you don't expect. It's not a closed system, so it's harder to apply that kind of technology to the real world, but it's made very good progress in games. All of these things, you see in all those things that people are the measure of intelligence. Whenever we create an artificial intelligence, we're measuring against people. The second reason I say AI is all about people is that we're using AI to know and to help people. So I want to go through some more examples. These are a little bit more focused on business. Some of them are focused on the travel industry. And you'll see some of them involve the traveler specifically, and some of them will apply maybe to your business. So the folks at Delta last year said that they were piloting 4 of these facial recognition baggage drop-off kiosks, and they are really trying to automate the in-airport experience, which I am all for. I would love to have a better, cleaner experience in the airport. Understanding mood visually. So Microsoft is working on understanding people's moods and their expressions from photos and video and things like that. I think this could apply to robotics. As humans, we understand the look on people's faces, right? If we see that they're happy, or if we see that they're kind of down and sad, we can respond accordingly. As we're working with people, we can respond accordingly. But machines don't have that ability yet.
So there are companies working on the ability to do that. And I think it's really interesting and will have some good effects whenever we do start interacting with humans or with machines more. This example, in e-commerce, over the last 15 or 20 years, we have developed some really robust tools to know how people are shopping, what they're viewing, what they look at and click on, and then what they ultimately buy as part of their shopping process. We haven't had those tools for physical locations. So places like hotels and airports, places like convention centers have not had that technology. And there are people working on applying that technology to physical spaces to make a better experience for the customer and optimize for the business. DoorDash and everyone else in the world is trying to do better recommendations, right? Including Sabre. Sabre is hard at work making better recommendations. But DoorDash's experience is really interesting. They published some numbers where they said if we give a customer a personalized recommendation, which means you have to know your customer and know their preferences, right? And then give them a personalized recommendation. If we do that, they are 25% more likely to buy. And I think we're starting to see some of that happen in the travel industry, right? As we're getting better at making the right offer to the right person, we will see an uptick in sales. This example is interesting to me, not because it's just a robot, but it's because it's putting AI at the forefront. So sometimes AI runs in the background and it advises us as humans on how to interact with other people. But this is, we're going to put AI in front of the consumer and let the consumer interact with the artificial intelligence, which is just an interesting model. The Dorchester Collection is a hotelier, and they're a high-end hotelier. And what they did was they data mined and used machine learning to figure out how to make their breakfast menu better. What they've done is they've applied machine learning and AI to a product. Many of you have products. Sometimes your products may be the relationship that you have with the customer. It may be that you have a package deal that you're trying to sell, but AI can be applied to these things to make those products better. It seems like everyone is trying to figure out what to do with chatbots. You've probably heard a lot about chatbots recently. Sabre is piloting our own chatbot for travel agencies to ask questions and be able to change a flight and things like that. This example is with Aeromexico, and they've come out with numbers and said that they see about 1,000 people interacting with their chatbot every single day, and that has freed up a few of their employees to do other things. So this application of AI is helping people, but it's also creating efficiencies in the business. These next two examples are specific to the traveler. This one is a luggage that follows you around. It's very early technology. I have not experienced this. I don't have it yet. I would love to have it. But we'll see how well it works. And this one is real-time translation through some earbuds. So I actually do have a pair of these. I got mine in this last week. It was a Kickstarter campaign. And I've been trying them out here in Brazil. And I can tell you that they don't work super great, but the idea is really, really interesting, right? The idea that I would have translation for me personally, wherever I go, wherever I travel, for international travel especially,
opens the world to me. I can interact with people in a different way. I can travel in a different way. And that is going to be a very amazing experience when we get it dialed in. These last two examples apply more to business than they do specifically to the travelers. So the first one is robotic process automation, the ability to automate process through a little software bot that can do tasks for you. Some of you are using Saber's RPAs for ticketing, but we've seen some other companies apply more general RPAs for other business processes like UiPath. And this is an area where Sabre is actually looking to get better. We're looking to apply some of these RPAs to our business to get more efficient. And I think they can help us all in our businesses be more efficient. And this last one is a really interesting company. It's called Cogito. And essentially what it does is it sits between the customer and the agent in a phone call. It'll monitor that conversation. It understands a little bit about tone and pace and things like that. And so it'll say, hey, the customer is starting to get agitated, is starting to get angry. Or you need to slow down as you're talking to this customer. It'll give you feedback in real time. Not only that, it will tell the manager of that agent, hey, this conversation is not going very well. Maybe you need to do something about it. Maybe you need to go see what's going on and see if you can help. The other promise of technology like this is that we can have transparency into all of our conversations between customers and agents, where before we would send out a survey and some people would respond in that survey, right? 5%, 2%, and you would know how those calls went. This should be able to tell us more about each particular call. So all of these examples are examples of how we're using AI to know and to help people. And I think we can use these technologies specifically in travel. I think there's a lot of upside for us. So AI, in my mind, all comes back to people. It's all about people. And travel, I think we would all agree, is all about people as well. You and me, we can use AI to create a better future, the future of travel, a better future for travel. I think we have the tools to do that. Before I go through 3 questions, I just want to make one final point. Artificial intelligence is not a choice. It's being applied to business. It's being applied to travel. It will impact your business whether you do anything or not. So you can choose to ignore it, or you can choose to embrace that technology and try to apply it to your business to create efficiency. I think that's very important, that we don't just try to ignore this or think that it's kind of beyond us and outside of what we can do. So 3 questions to get started. Question 1, what process slows your people down? Or you could say another way, where is the upside? What upside could you create in your business? Question 2 is, could you use AI and automation to fix that problem or to create that upside? And I am not saying, you would think, I'm all about emerging technologies. I am not saying that AI and automation are the answer to everything. They're not. But I think it's good to ask the question, could this technology be applied in this situation? And the third thing is, what is the first step to get to a solution? I think we all need to think about how are we going to use this to get where we want to go. So I would recommend 2 things. I would recommend appointing someone in your organization to be the king or queen of AI and automation. They are responsible for thinking about how this is going to apply in your business.
And the second thing is to find really good partners, whether that's an RPA partner or a chatbot partner, or partners who are applying artificial intelligence to algorithms or other business services that you use. I think you need to think about who is applying AI and how that can impact your business. Ultimately, all this technology, AI or any other technology, it all comes back down to people. I believe that the future of travel is really people. And that's what I'm really excited about. So thank you. Appreciate it. Thank you so much, Yeah, Philip. Yeah, for sure. Could you please stay with us Okay, a little yeah. bit more? Yeah. Thank you. Tiago Matos, por favor, pode voltar aqui para um bate-papo agora com o Philip. Se vocês gostaram do Philip, gostaram do Tiago, vou apresentar a vocês agora mais uma expert no assunto, uma apaixonada por futurismo. Hey, good job. Ela é a Lígia Zottini, diretora de negócios digitais e machine learning We'll try it. da We can try it Axis e afterwards. fundadora Yeah, da 'cause I haven't tried it. Voicers. Bem-vinda, Lígia. Good. Prazer. Tudo bem? Fica à vontade, por favor. Bom, pessoal, eu estou aqui com a missão de fazer só mais 2 perguntas para eles e também com a mais difícil missão do que fazer só 2 perguntas para vocês, é realmente me apresentar. Era muito fácil, até 1 ano e meio atrás, eu conseguir falar quem eu era. Eu venho de uma linda carreira numa empresa multinacional de tecnologia, que estava aqui de manhã com vocês. E era fácil, naquele momento, eu dizer quem eu era. Mas assim como o Tiago falou, que chega um momento que você precisa trabalhar novas possibilidades, né, de carreira, eu fui me aventurar por todas as vertentes que a Lígia tinha. Então, eu vou fazer de uma forma muito simples. Eu sou uma apaixonada por tecnologia. Eu não chego a me auto-intitular futurista, mas sim uma pessoa que conversa, né, que pensa futuro. Da perspectiva qual? Tecnologia, claro, né, elas vão ser as plataformas de exponencialidade, mas principalmente da perspectiva do humano. A gente vai precisar, sim, de humanos exponenciados para tecnologias exponenciadas. Então, a Lígia é uma apaixonada por tecnologia, uma apaixonada por pessoas, alguns me auto-intitulam ciborgue, desde que eu coloquei um chip na mão. Ele não serve para quase nada, mas depois quem quiser conversar sobre implementação de tecnologia, biotech e hacking, eu posso contar. Então, alguém que faz muito tempo que não vestia um salto alto, desde que eu resolvi trabalhar com tudo isso. Então, hoje de manhã eu sei que alguém tirou a gravata e eu vou fazer jus ao resto das meninas que estão aqui. Eu vou tentar falar com eles sem os meus sapatos de salto alto, ok? Yeah, the time. Yeah. Bom, eu não sei necessariamente se gravata é algo desafiador. Nunca tive a curiosidade de vestir ela um dia inteiro. Mas quem veste salto alto sabe que depois de 40 minutos ele nem é mais bonito, entendeu? Você olha para baixo e fala, meu Deus do céu, vai ter o resto do dia ainda com ele. Bom, gente, é uma honra, de verdade. Eu vou fazer 2 linhas de perguntas conectadas ao que eles disseram, tá? A primeira, Philip, I will turn into English. Yeah. And as we agreed, there is the singularity conversation, okay? Like all the machines getting smarter than people, and basically, we are so afraid of that, okay? Do it to Black Mirrors, do it to all the Hollywood dystopic conversation. So for the ones who are afraid, and for the ones who doesn't know exactly what it is, could you please explain us singularity, and when do you think this is gonna happen? And when this happen, what is gonna be for us? Yeah. So I am not the expert on the singularity, but I'll try to explain. I think the singularity is just when we find a general artificial intelligence that can exponentially get better and better, and it just surpasses our human intelligence, but it creates a different dynamic in society.
with all kinds of changes that we really can't comprehend. So that's what's been, I think, what's been proposed. I have a couple thoughts on that. One is just a question of the timeline. There are some really important AI researchers and AI scientists that are concerned that we're actually not on the right path to that general intelligence right now. Geoffrey Hinton, who's known as the godfather of AI, has come out and said, I'm worried that these techniques will not actually get us there. We need to rethink what we're doing. And Demis Hassabis, who runs DeepMind, I talked about AlphaGo and their program, has said similar things. And the person who actually inspired me 10 years ago to start looking at AI, Jeff Hawkins, who used to run Palm Computing, is also a neuroscientist and now has an AI company. And he has also said the same thing, that he's worried that our understanding of the way we apply intelligence is not quite right. The intelligence that we know about that is really good at kind of general intelligence is human intelligence. And we haven't found the right artificial application to mimic that well. It's the one that we know has been applied. So I say that. I also know that when we find that right intelligence, it's exponential. It grows super quickly. So in terms of timeline, it could be a couple years. It could be infinity. It could be 50 years out. I just don't know. I can only listen to the people who are in it and doing the research to try to figure it out myself. The second question was, as intelligence gets smarter than humans, whether that's in small applications or whether that's more general, what will we do as humans for work? And I tried to reference it earlier, but I think humans connect with other humans. We want to be connected with. There's something about that authentic experience of connecting with another human and being able to relate. And I think that's really important. We talk about that in this report that we're about to publish. This authenticity is one of our main things. It's really important, especially in the travel industry. People want authentic experiences. They want authentic exchanges with people. They want to share an experience. I went to this place and I dove off a cliff into the water and it was amazing. And if you tell a robot that, it just goes like this, right? It has no idea what. So anyway, those are my thoughts. Amazing. Então, turning to Portuguese again. Eu acho que o que a gente pode concluir, e assim, me apresentando agora para poder conectar para a próxima pergunta, na Axis eu sou diretora de negócios digitais. Eu ajudo vocês no mercado a transformar os seus negócios nesse processo todo de desmaterializar. A gente escutou ontem esse termo, né? Quem tem digital no nome ou trabalha com qualquer parte digital pode se considerar desmaterializador de mundo. Então, mais um slash, né? Mais uma barra minha, eu sou desmaterializadora de mundo lá na Axis Global. E aí, eu também sou uma pessoa apaixonada por vozes que inspiram. Então, o que o Thiago acabou de fazer com a gente é: quando é que eu posso começar essa coisa toda, né? E assim, eu não quero ficar naquele quadradinho que eu estava antes lá. Então, no Voicers, a gente reúne essas vozes, foram vozes que eu conheci minha carreira inteira. Tem vozes conhecidas, se vocês entrarem em voicers.com.br, vocês vão ver que tem vozes que vocês conhecem, que não só são alguém que sabe muito de uma tecnologia, porque isso não vai ser enough, não vai ser suficiente. A gente precisa ter pessoas exponenciadas. Melhores tecnologias de ponta vão pedir uma humanidade de ponta. Do contrário, Hollywood está certa. Quem assiste aqui Black Mirror? Quem tem medo? Pode ter medo. Porque o que eles fazem ali? Eles pegam o melhor da tecnologia com o pior do humano. Isso não é real. A gente tem zilhões de experiências e enfim, exemplos de que isso não é real. A tecnologia com a exponencialidade do humano vai trazer abundância, ok? E é isso que a gente gosta de acreditar lá no Voicers. Tudo que a máquina faz melhor que o humano é um trabalho desumano. Let go, deixa aí, por favor. E aí, do pescoço para baixo, a gente vai automatizar tudo. Do pescoço para cima, a inteligência artificial vai ajudar a gente.
e vai sobrar para os humanos serem humanos, né? E geralmente a característica disso é ele ser criador, cuidador, conhecedor, curador. Numa outra modalidade que foi o que o Tiago colocou. Então, Tiago, você acabou de voltar da Austrália e deu um pitch inteiro de abundance. Conta um pouquinho para a gente a sua visão desse lado, tá? Do tech otimista, não do tech pessimista, que eu sei que você não é. Então, o tech otimista deixa para Hollywood contar a distopia. Felipe, I apologize for the Portuguese, but I have to. No, you're great. Como a Lígia falou, tem um evento bem legal, assim, considerado o maior evento do mundo de futurismo. E aconteceu agora na Austrália e eles me convidaram para falar de abundância, né? Porque essa ideia de que tem para todos. Tem o que para todos? Tudo. Tudo o quê? Tudo. Tem amor para todos? Tem. Tem recursos para todos? Tem. Tem possibilidades para todos? Para mim, tem. E a tecnologia pode ajudar isso, né? Pode acelerar esses processos. Eu quero dividir com vocês aqui em 2 minutos o principal aprendizado que eu tive sobre abundância. E ele mudou bastante a minha vida. Então, mudar... Né, não tenho a pretensão de mudar a vida de ninguém, mas quero trazer uma reflexão que pode ser importante. Tem gente que vive sob o paradigma da escassez. O que é uma lente da escassez? Como é que as pessoas que vivem no paradigma da escassez vivem? Elas começam com uma crença. Não tem para todo mundo. O que não tem para todo mundo? Não tem dinheiro para todo mundo, não tem emprego para todo mundo, não tem felicidade para todo mundo. Vai ter para uns e não vai ter para outros. Quando a gente tem essa premissa básica, quando a gente vive sob essa premissa básica, a gente começa a viver na competição. Porque se tem recursos, mas não tem para todo mundo, eu quero que tenha para mim e que não tenha para o outro. Então, vou competir. Não só vou competir, como vou estocar. Vai que falta. Então, começo a guardar recursos. Guardar coisas, estocar coisas, sentimentos, conhecimento e utensílios mesmo. Quando a gente tem menos recursos circulando, a escassez se autoprofetiza. E a pessoa que falou que não tinha para todo mundo fala assim: falei, Tiago? Não falei que não tinha para todo mundo? Claro, ela mesma realizou, autoprofetizou a escassez, aí não tem para todo mundo. Aí quando não tem para todo mundo e o pessoal percebe que não tem para todo mundo, a competição aumenta, o estoque aumenta e fica um loop infinito. E aí vocês já devem ter ouvido falar de um dia a dia profissional mais ou menos assim: gente, a gente tem que ir lá, porque tem meta, hein? Vamos lá, e agora não sei o quê. Aí bate a meta: não, mas agora a gente tem que ir lá, porque agora tem esse nome. E vamos lá, e agora a gente não sei o que. Então a gente fica nessa roda por causa de um paradigma de escassez. E a gente tem articulado a nossa sociedade, a nossa educação, a nossa vida muito por esse paradigma da escassez. Mas a gente pode mudar isso. E quando a gente muda isso, a gente se liberta. E a gente muda isso mudando a premissa básica, que é: tem para todos. Quando a gente acredita que tem para todos, a gente troca o medo da concorrência pela confiança na colaboração. Porque tem para todos, vai ter para mim, vai ter para o outro, então por que a gente vai ficar se matando? Por que eu vou ser lá o guerreiro solitário e não o inocente maravilhado? E aí eu começo a botar as minhas coisas para fluir no sistema. Quer ver uma coisa que eu vou fazer? Eu vou dar os slides da minha apresentação para todo mundo. Sabe por quê? Tem para todos. Vocês podem pegar, usar, apresentar. Eu não tenho esse medo de que vai faltar para mim. Pelo contrário, talvez seja até o contrário. Quanto mais gente tiver contato com isso, melhor vai ser para mim. Então a gente fica tentando esconder em vez de compartilhar. Quando eu compartilho, a gente compartilha e todo mundo ganha. E aí a abundância se autoprofetiza. E eu lá, que falava tem para todos, vou dizer: a gente estava certo. Então, se vocês olham para mim e dizem: mas Tiago, esse mundo de abundância não existe, eu vou dizer: de fato não existe. Porque se a lente de vocês é uma lente de escassez, vocês só vão conseguir ter ao redor de vocês escassez. Mas se a gente trocar a lente para a lente da abundância, o que a gente vai viver é um mundo de abundância. Então, a gente só consegue viver no mundo correspondente à nossa lente. Faz sentido o que eu estou dizendo? É impossível enxergar o outro lado se a gente não trocar a lente. Então, a gente sempre vai questionar e dizer: isso não existe, claro, enquanto essa lente estiver. Então, eu ajudo indivíduos, organizações, pessoas, grupos, a trocar essa lente. E o que é impressionante é que quando a gente pula para o lado da abundância, fica tão sem graça o lado da escassez que a gente não tem mais motivo para voltar. Então, vem para cá, galera. Vem para cá, que aqui é mais legal. Muito bom. Eu vou fechar, então, com uma frase e 2 aberturas de perguntas para eles, tá? A gente ganhou aí alguns minutinhos
a mais. Então, a frase é, eu escutei esse final de semana, é tão difícil a gente falar sobre abundância, e é tão óbvio algumas coisas, a gente sempre conecta direto por dinheiro, né, ou para riqueza material, e eu estou ainda refletindo sobre ela e eu vou dividir com vocês. Né? Um amigo querido trouxe para mim, de forma especial, a frase, abundância é a habilidade de fazer o que se tem que fazer na hora que se tem que fazer. Abundance is the ability of doing what we have to do, when we have to do. Então, a gente abre para duas perguntas. Quem faria? Duas perguntas, um para cada um. Por favor, pessoas, vamos ser abundantes. Não aqui. se joguem todos ao mesmo tempo, por favor, que a gente não vai saber quem escolher. Alguma dúvida, algum medo? Levantem a mão. Não? Vamos, gente. Quem vai fazer uma pergunta? Tem brinde para quem fazer pergunta. Eu não ia contar essa surpresa. Pior que tem 2 presentes bem legais, viu? Vamos Quem aqui, vai? ó. Tem uma ali, ó. Ali, ó. O Sabre preparou 2 presentes super legais. Tem que falar que vai ter presente. Ali, muito bem. Se identifica, por favor, para quem quer sua pergunta. Já traz o presente. Tá ótimo. Boa tarde, sou a Carla Moura, da Lattes. Nós somos uma empresa de representação comercial e marketing, muito entusiastas também com tecnologia. Esse ano a gente está desenvolvendo e lançando um aplicativo para inovar no nosso trabalho. E sim, o assunto de inteligência artificial é algo que me interessa muito. E ouço todas estas palestras com entusiasmo enorme. E às vezes eu tenho uma dificuldade de compreender como trazer tudo isso para a nossa realidade de microempresas, que a gente, enfim, ao meu ver, tem estudado bastante, um pouco, tem começado a iniciar o meu estudo sobre tudo isso, e vejo que ainda é uma tecnologia cara, né? Um pouco fora da nossa realidade de microempreendedor. Então, a pergunta é como vocês aconselham, que pista vocês dão para estas microempresas aqui de turismo a começarem a avançar nesse caminho e dar o primeiro passo, além do chatbot, que isso é alguma coisa assim relativamente fácil, já presente em muitas empresas, mas para ir além, qual é o caminho? Para os dois ou para algum? Para quem que... Ok, let's go, Philip. Vai para o Felipe. And then, isso. alguém pensando para o Tiago aqui, porque eu acho que ficou mais vou te dar o perguntas seu presente na aqui. fala do Tiago. Ok, ou então, vamos no Philip. Ok, Philip, question is, AI, it's like it's a broader conversation. She's so enthusiastic about it, but she works in a small company, like a micro-entrepreneur initiative. Right. She knows about the examples you gave, like chatbot or things that is already there, but I think part of AI is still locked, and we have the idea that it's expensive. Yeah. What is there beyond chatbot or beyond the things for a small or a micro entrepreneur initiative that maybe you know and we all don't know yet? Well, over the past year, I've seen more companies coming out with productized AI. They're putting AI into products and selling them as products or services. And so I think if you just watch that space over the next 6 months, there will be things that pop up that you can apply to your business. I know that there are legal advisors who will look through a document or an email you're about to send and try to flag something that might be a problem. So I think there are all sorts of services that you'll be able to run for not very much that can add to your business, that can help your business. I don't think we're just seeing the start of it, just seeing the start. Cogito, some of the chatbot stuff, RPA, those are just the starts, but legal services and all kinds of things are coming, for sure. Deixa eu só fazer um complemento aqui. Antes a gente estava com uma profissional, não me lembro o nome dela, da IBM, né, aqui falando, Cris. Ela tem uma plataforma da IBM, do Watson, que é aberta, open source, free, gratuita, chamada Blue Mix.
você precisa de um programador, você pode contratar o programador, ou você pode, né, ter na sua equipe um programador, e essa pessoa vai lá, usa as APIs abertas, consegue fazer testes gratuitos por um tempo, e depois, se isso der certo, aí sim, aí o número de requests começa a ser cobrado. Então, para fazer testes, é de graça. O que tem um monte de... Né, na inteligência cognitiva tem trocentas APIs, e a combinação das APIs aumentam exponencialmente o número de possibilidades. Então, muita gente não sabe que é de graça. A única coisa que a gente precisa é conversar nessa língua, né? Então, ou você já sabe, ou você tem que ter um parceiro que sabe, mas nesse caso não é tão caro quanto poderia ser. É óbvio que as tecnologias que o Felipe mostrou, por exemplo, são significativas, mas existem vários canais que a gente pode acessar e trabalhar gratuitamente. Mais uma pergunta? Aqui, ó. Tem aqui já. Vinícius Cardoso, da BCD Travel. Eu trabalho numa multinacional e a gente já utiliza Big Data, relatórios, BI, e eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho de como misturar relatórios analíticos preditivos com o que você falou um pouco aqui hoje do recognitivo e etc. Essa mistura que eu acredito que vai ser um futuro muito próximo para a gente, porque dentro das nossas organizações a gente já tem isso claro, como os relatórios preditivos nos ajudam, os travel managers, etc. Então, essa mistura do preditivo com o recognitivo, acredito que está chegando e eu gostaria de saber um pouco de vocês. Here we go. He already works in a multinational company who use BI in a very analytic, predictable way. He really wants to know that in a very near future, we are going to put cognitive into this equation. And what we are going to get from there. When you get the best BI analytic thing, adding cognitive machine learning, where's going to be the next level, maybe the next year? I think what we're looking at in the near term is generative text. So taking the BI insights and making it in a readable form so you don't have to look at all the graphs and charts. And then if we can do that, the machines can start making suggestions to us to make our reactions quicker, so that the speed of business is better. I think that's the near term that I see over the next 6 months, year and a half, that will start to become the norm. Beyond that, I am not sure. Pessoal, Thiago, quer completar alguma coisa? Ou fechamos? Acho que estamos estourados já em quase 5 e as pessoas precisam sair para resolver um problema de 3D, né? A gente ainda não consegue se alimentar de luz. Então, pessoal, muito obrigada. Foi uma manhã incrível. E que a gente possa se encontrar aí construindo esse futuro exponencial. Tá bom? Thank you. Parabéns, meninos.